Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. Lei Orçamentária Anual, esse é o nosso assunto hoje. E para falar sobre a LOA 2023, nós conversamos com o relator da matéria, vereador Ayrton Ferronato. Vereador, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito bem, bom falar contigo, Vanessa. Deixar um abraço ao pessoal aqui da TV Câmara, saudar os nossos telespectadores e te cumprimentar e cumprimentar vocês, porque sei da bela audiência que nós temos na TV Câmara. Isto é muito importante, bom estar com vocês, fazendo um abraço a todos e estamos aí para responder as tuas perguntas. Obrigada pelo carinho, vereador. A gente começa então falando sobre a Lei Orçamentária Anual, né? Esse instrumento de planejamento financeiro do município. Sim. Queria que o senhor nos explicasse qual que é a importância e qual que é o papel da LOA. Muito bem. Bom, aqui no poder público, né, a União, Estado e todos os municípios, quando assume o novo prefeito ou prefeita, se apresenta o nosso plano plurianual de investimentos. É um plano que alcança 4 anos, desde o segundo ano do governo até o primeiro do governo seguinte, plano anual de investimentos. Nós temos a cada ano também uma outra proposta de lei que é aprovada na Câmara, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dá, como o nome diz, as diretrizes para a elaboração do orçamento anual. Então, é a partir, em cima do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias, que o governo, a cada ano, o prefeito, no caso, apresenta um projeto de lei orçamentária anual, que implica em previsão, fixação da receita, ou seja, se estima o tamanho da receita e se fixa a despesa que tem que ser, não pode ser superior à receita estimada. Portanto, o primeiro grande instrumento de gestão pública financeira é o plano plurianual, depois a lei de diretrizes e a lei orçamentária anual é o documento, a lei que autoriza gastos. Hoje nós temos emendas impositivas, que são aquela única parte do orçamento que é impositiva, porque nós temos países no mundo que a lei de orçamento é impositiva toda. Ou seja, o executivo é obrigado a executar aquilo que está previsto no orçamento. E pela Constituição Federal, no país, no Brasil, tanto Estado, União e município, nós autorizamos gastos. E é a partir dessa autorização que o executivo executa ou não. Portanto, é interessante que se estabeleça aí que nós estamos dizendo qual o máximo de aplicação em cada rubrica orçamentária apresentada pela proposta do Executivo. Vereador, o senhor tem essa relação muito próxima com a CEFOR, né? Já é quase uma tradição ter o senhor como relator do orçamento. Sim. Como que o senhor recebeu esse desafio? O senhor se voluntariou? Foi escolhido? Como é que foi? Fui escolhido. Eu estou aqui na Câmara desde 89, né? A questão é a seguinte: fiquei de 89 a 95, saí em 96, né? E retornei 12 anos depois. Então são 30 anos de experiência. E até porque eu trabalhei na União, no Ministério da Fazenda, no Estado, na Secretaria da Fazenda, trabalhei sempre na contadoria e na área de auditor fiscal. Então é uma matéria que eu conheço bastante com profundidade. Todos os anos, ou a lei orçamentária, quase todos os anos, ou a lei orçamentária ou a lei de diretrizes, normalmente cabe a minha relatoria. Então não me voluntariei, mas se precisasse voluntariava, até pela experiência que tenho de décadas neste tema, né? Isto facilita bastante, portanto estou tranquilo e sei que dá para fazer um trabalho importante aí, atendendo os anseios da Câmara, dos vereadores, do Executivo e, antes de mais nada e acima de tudo, da sociedade de Porto Alegre.
E é sempre bom lembrar que o senhor sempre enfatiza a importância que a CEFOR tem dentro da sociedade, Sim, né, vereador? sim. Como é que vocês tornam, qual que é o desafio de tornar esses assuntos sobre finanças, sobre orçamento mais acessíveis para a população? Sim. A CEFOR, a Comissão de Orçamento e Economia, Orçamento e Finanças, ela até a década de 80, 90, ela não existia. Se existia, existiam alguns municípios, a maioria não, porque a partir de 90 eu fui um dos que peregrinei pelo país dizendo da importância de uma comissão de finanças e orçamento em cada legislativo municipal. Hoje é regra, existe. Como é que funciona então? Dentre os projetos todos que são analisados nas comissões, em diferentes comissões, as leis orçamentárias elas vão apenas para a Comissão de Finanças, que dá a palavra final, né? E normalmente um projeto de lei, ele é votado o projeto no plenário. Enquanto que a lei de orçamentária não é votado o parecer do relator. Não se vota o projeto, se vota o parecer. E cabe ao relator, nessa quantidade de emendas que sempre se apresenta, dizer, na nossa opinião, esta deve ser aprovada e aquela não. Muito bem, isto sempre gerou algum desconforto. Por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, a responsabilidade de sugerir, de propor. E a comissão com os seus vereadores e vereadoras membros vão aprovar ou rejeitar o parecer. Uma vez aprovado o parecer, ele vai para plenário para votação. Se uma emenda proposta não for sugerida por mim e aprovada pelo plenário, a não aprovação, cabe ainda discussão no plenário, desde que o autor consiga no mínimo 12 assinaturas, que é 1/3 das assinaturas. Isto significa dizer que o nosso parecer não é cabal, definitivo, ele mesmo. É possível modificar isso quando acontecerem assinaturas suficientes para discutir cada emenda no plenário, tá? Então vamos dizer assim, este é o formato de como se analisa e se vota a lei de orçamentária para o ano seguinte, no caso 2023. E sempre tem esse diálogo com os demais parlamentares, né, vereador, em relação a esses pareceres que algumas vezes podem ser negativos. Sim. Sempre eu fiz o seguinte, isto antes das emendas impositivas. Antes das emendas impositivas acontecia uma enormidade de emendas, como acontece hoje, mas essas emendas eu conversava com o executivo, sempre conversei, e com o autor da emenda. Se o autor apresentasse, por exemplo, 5 emendas, eu falava, só dá para aprovar 2, quais tu tem prioridade. Então, com isso, tu sempre teve, vamos dizer assim, andar bastante perto do executivo, que podia dizer que essa emenda é incabível ou não, e do vereador, que tinha a possibilidade de fazer um ranking de prioridade. Muito bem, agora com a lei da emenda impositiva, ou seja, tu apresenta o executivo, executa, ela não precisa mais esse tipo de conversa com o vereador, porque ela será aprovada, desde que ela atenda aos requisitos tecnicamente da legislação que está aí, né? Se a emenda está dentro dos requisitos, atende a lei, a gente propõe a aprovação. E falando nessas emendas, vereador, a gente teve uma redução bem significativa, né? Agora Sim. são 20 por parlamentar. Sim. Como é que é o critério de análise dessas emendas? Como é que vocês analisam elas? Sim. Até 2022, neste ano, e o ano passado foram apresentadas quase 900 emendas, dos valores mais variados. E eu concordo com o executivo, concordei nesse aspecto, com essa quantidade enorme de emendas de valores
alguns bastante baixos, custava mais caro o processo administrativo da execução do que o próprio valor que se levava para a emenda às comunidades. Hoje nós definimos que são no máximo 20 emendas, com um valor mínimo de cada uma de R$ 20.000. Isto viabiliza o enxugamento da quantidade de emendas e dá um valor mais significativo para cada proposta que se apresente. E é bom dizer que estas propostas, que elas vão ser direcionadas para as comunidades, normalmente elas são, e eu tenho feito assim, demandas que as próprias lideranças de cada comunidade vêm no meu gabinete pedir emenda. Claro que sempre vem mais comunidade do que a quantidade possível de encaminhar, mas a gente, à medida do possível, vai atendendo todas. Então, com este limitador, facilitou a execução lá na prefeitura e facilitou os nossos encaminhamentos aqui na Câmara. Por isso, eu vi com bons olhos essa aprovação. Vereador, então, no ponto de vista do senhor, isso torna mais executável e mais rápido, mais célere esse processo, sim, né? Sim. Vereador, e quanto a esse processo de distribuição depois para os parlamentares? A gente tem sempre um prazo a seguir. Passa a votação na CEFOR, depois vem a plenário. Como é que está esse prazo? Bom, esse prazo de apresentação de emendas esgotou a apresentação e nós temos agora até dia 29 o prazo para encaminhar o relatório e aprovar na comissão. 29 de novembro agora, nós vamos aprovar o meu relatório no caso. Aprovar ou rejeitar, mas espero que aprovemos. E até o dia 5 de dezembro nós temos prazo final para votação do projeto de lei de orçamento, né? Isto são regras já pré-definidas em legislação própria, nós precisamos atender estas regras. Portanto, fica tranquila a cidadão e a cidadão de Porto Alegre, que até lá nós vamos votar o projeto e teremos lei orçamentária para o ano de 2023, fazendo um pequeno parênteses, o valor total do orçamento para 2023 na Prefeitura de Porto Alegre é em torno de um pouco mais de 10 bilhões e 500 milhões de reais de receitas e o mesmo valor, óbvio, de despesa, 10 bilhões e 500. Significa que é um belo valor, um belo montante de recursos que Porto Alegre terá para investir, para fazer frente às despesas que se fazem necessárias para conduzir a máquina pública, do Executivo especialmente, mas também aqui do Legislativo. E mostra também a questão do equilíbrio financeiro, né, Tem vereadora? que haver. Vereadora, eu gostaria então que o senhor também nos falasse os principais pontos que o senhor observa, porque o senhor já adquiriu uma experiência, né, na questão da relatoria da LOA. Quais são os principais pontos que o senhor observa que mudaram das primeiras LOAs para esse ano? O que o senhor destaca? Bom, como eu disse, em 89 eu estava aí, né? E fui relator do orçamento. Hoje, nós temos a principal receita pública do município de Porto Alegre para o ano que vem, 3 bilhões 490 de receita tributária. Receita tributária, 3 bilhões, receita própria do município. E nós temos 3 bilhões e 600 milhões de reais que são despesas de transferência. Numa conta bastante simples, lá no passado, a receita de transferência, ou seja, recurso que vem da União e do Estado para os municípios, e para o município de Porto Alegre, era o maior tamanho de verba pública da prefeitura, né? Tinha uma predominância bastante grande de receita que vinha do Estado e município. Hoje está praticamente igual, parecida. Significa que Porto Alegre vem aumentando as receitas próprias comparativamente com as receitas de transferência. E uma coisa importante que nós temos no Brasil, a própria Constituição Federal estabelece que receitas do IPTU, do ITBI, do IPI, Imposto de Renda da União, vêm para Estado e município,
receita de ICMS e IPVA e outras vêm do Estado, vêm da União para o município, IPI e o nosso imposto de renda, e vem do Estado para o município receita de ICMS e IPVA. A esmagadora maioria dos municípios brasileiros, elas dependem quase que exclusivamente de receitas de transferência, ou seja, que vem de fora para os municípios, essencialmente os municípios pequenos, né? Eu tenho dito até, eu acho que é interessante, a receita municipal, a receita do município, ela é gerada basicamente a própria de ISS, que é serviço, né? Imposto sobre serviço, e de IPTU sobre imóvel. Ora, é evidente que o município pequeno tem poucos serviços e poucos imóveis. Portanto, a receita própria dos municípios menores é bem menor do que a receita de transferência, e é por isso que se fala bastante que os municípios vivem de pires na mão em Brasília, porque dependem muito das receitas de transferência da União e do Estado, tá? Feitas essas explicações, vereador, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente. Gostaria que o senhor deixasse seu recado final também para quem nos assiste. O meu recado, nós vamos ter em torno de 800 milhões de reais de investimento para Porto Alegre. É um valor razoável para novas ações e obras que Porto Alegre está executando. Nós temos uma possibilidade, vamos autorizar a operação de crédito de 548 milhões para fazer frente a estes investimentos, né? Portanto, temos esse valor, são pouco mais de 5% do orçamento anual, e Porto Alegre tem andado bem, né? Nós temos ali uma bela participação nas receitas, e temos uma possibilidade de investimento que esperamos que a cada vez cresça mais, que não está fácil. No mais, deixar um abraço a todos, obrigado pela atenção, e reiterar aquilo que sempre digo, as ordens aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Vanessa, obrigado pelo teu convite. Vereador, obrigada pela sua participação e um bom trabalho frente à relatoria da LOA. Obrigado. Bom trabalho para ti também. Obrigada, vereador. Então, esse foi o vereador Airto Ferronato, que está na relatoria da LOA 2023. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando a nossa programação através das redes sociais. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e até a próxima.